Olá, estamos voltando com o programa Rede BR Entrevista. A Rede BR TV Entrevista, ele está iniciando com um político tradicionalmente conhecido no estado de Alagoas, o único deputado federal da esquerda do nosso estado. Para a gente é uma satisfação, Paulão, está iniciando essa bateria de entrevista no estado de Alagoas, que foi uma retomada de um programa antigo que a gente chamava o Fora de Pauta. Inclusive você esteve conosco naquele momento. Mas o objetivo desse programa é exatamente isso: ser um problema de debate, né? de um nível melhor do que na grande maioria, pelo menos é isso que a gente pretende, fazer um bom debate sobre a política do estado de Alagoas, a política brasileira. Bom, como deputado federal, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você é o seguinte: primeiro, autorização para lhe chamar como a gente se conhece. Você, né? Estamos tratando aqui de companheiro de luta, de militância, né? No campo da esquerda há muitos anos. Mas houve recentemente, Paulo, uma certa confusão de alguns meios de comunicação tentaram confundir, achando de que você poderia ser candidato a deputado estadual, mas definitivamente você é candidato a deputado federal. Primeiro eu queria cumprimentar meu amigo Mário Agra, esse companheiro de luta que eu aprendi a conhecê-lo, a conviver. A gente teve militância no Partido dos Trabalhadores, o Mário depois saiu para outra organização, mas independente disso, a gente sempre teve essa relação, como ele diz, de companheirismo, de camaradagem, porque nós temos identidade de causas, de utopia. Acredito que o Mário não é diferente. O que me move, principalmente na política, é a utopia, o sonho que um outro mundo será possível, né? Uma frase clássica que a gente aprendeu. E o Brasil, e essa geração do Mário, até com mais experiência, eu comecei depois com ele, né? Ele já com maior caminhada, dizer que é uma honra, uma satisfação, Mário, estar aqui no teu programa, conversando com você, principalmente com os telespectadores do teu programa. Esse ano de processo eleitoral, né? De grandes desafios. De grandes desafios no plano nacional e no plano internacional, que depois a gente vai conversar. E sendo direto em relação à sua resposta, eu sou candidato a deputado federal. Na realidade, o que foi que ocorreu, Mário? O ano retrasado, eu fui já, né, faltando um pouco o tempo, corrigindo aí, eu fui vereador por Maceió 2 anos, fui deputado estadual 3 vezes, estou no 4º mandato federal. Aí eu fiz uma leitura no ano de 2024, que havia uma perspectiva de ser candidato ao Senado, 2 vagas, né? E a gente fez uma leitura por uma série de razões. A gente tem um candidato que tem 4 mandatos, vai para o 5º, que é o senador Renan. 40 anos. 40 anos, que já tem uma caminhada maior do ponto de vista em sintonia com o partido, né? Sim. No caso mesmo, eu jovem, você também. Sim. O PT não existia. Em 78, todos nós fizemos campanha para o Renan, né? Isso. Ele, quando candidato, representando a juventude. Ele, na época, o MDB, a polarização MDB-Arena. O Renan tem uma relação histórica com o presidente Lula, com o Partido dos Trabalhadores, no plano estadual também. E a outra vaga, a gente poderia ter numa disputa que, em tese, teria várias candidaturas, né? No campo, diria, num espectro mais conservador. E eu disse, vou trabalhar para a gente ser essa segunda vaga. E nesse processo de caminhada, como diz um amigo meu, Alagoas não é para amador. De repente, eu posso ter pensado de uma forma até amadora. Houve interferência, sim, entendeu, Mário? As forças poderosas de Alagoas, eles não abrem espaço com facilidade, sim, principalmente no Senado. E esse processo, logicamente, tem um problema de caráter nacional.
a nossa correlação de força no Congresso, que é uma fala que a gente fazia antes do processo da entrevista, o Lula foi eleito uma vez, foi eleito pela segunda vez, elegeu a presidente Dilma, depois é eleito e sofreu um golpe, depois ele volta agora. Mas ele não conseguiu mudar o paradigma que tem no Congresso Nacional. Dos 513 deputados que a gente tem na Câmara Federal, o PT só tem 68. E o campo da base progressista do governo, 130. Ora, metade mais um é 257. Se você vai fazer uma mudança de uma PEC, uma mudança constitucional, é acima de 300 votos. Então, qual é a correlação de força? Se você chega no Senado, dos 81 senadores, só tem 11. Então, a mesma população que vota em Lula, e hoje saiu uma pesquisa de novo da Quest, que mostra o crescimento dele, a diminuição da rejeição, mas a pergunta é que não quer calar. A gente vai conseguir crescer o suficiente para ter um número de deputados federais nesse campo, para dar uma garantia, uma folga para ele governar? Então a correlação de força, como diz no processo clássico histórico, é muito desigual. Então o Lula precisa dar o dedo para não perder a mão, dar a mão para não perder, enfim. Então esse processo trava. Então você veja que essa base conservadora tem vários ministérios e quando chega em matéria estratégica, Mário, eles votam contra a gente. Uma pergunta, não já está na hora de haver uma certa mobilização nacional desse campo para que a gente melhore um pouco esse quadro da composição do Congresso Nacional? Sem dúvida, Mário, a gente está atrasadíssimo. Isso. E para mim você tem que ter dois movimentos. Um movimento que não fazia parte da nossa geração, né? A gente tinha uma geração presencial, de mobilização de rua, até porque a internet não tinha um peso Sim. quando a gente era jovem. Então, aqui lembrando, vocês vão rir e a juventude vai fazer uma pesquisa no Google. Então, eu sou da geração de Mário, vários companheiros fazia panfleto mimeógrafo a álcool. Né? Que vocês vão, depois pesquisa no Google, principalmente a juventude. Depois a gente avançou um pouco, as organizações, a gente foi fazer mimeógrafo a olho. Já foi um avanço. Aí depois veio as máquinas fotocopiadoras, um grande avanço, né, Mário? E depois, logicamente, as gráficas com maior competência. Hoje a gente tem as redes sociais, que é um fenômeno de 94 para cá. Sim. Então a gente ainda tem um processo milenar, desde a época que fez o Aristóteles, aquele livro famoso, O Discurso, né, que agora o novo nome é Narrativa, ainda tem que fazer mobilização popular de rua, organizações de base. E a gente tem um novo fenômeno devido às redes sociais, esse mundo globalizado, relativo à internet, que é as redes. Como fazer essa questão? Então, toda vez que você tem uma grande mobilização, e nós acompanhamos, você foi um dos líderes, né, no processo, foi quando houve o golpe de 64, até 85 a ditadura se manteve. Aí veio a modificação da nova Constituinte e uma mobilização popular que modificou a realidade do país político, diretas, povo na rua. Agora, além disso, é necessário que o presidente Lula, a nossa grande liderança, reconhecido no plano nacional e internacional, ele seja esse vetor. Ele tem que fazer seu principal cabo eleitoral para dizer, pessoal, eu preciso do voto de vocês, quero continuar governando o Brasil, mas eu preciso de uma bancada na Câmara e no Senado. Se vocês não fizerem isso, eu terei muita dificuldade. Por quê? A extrema-direita, Mário, separando um pouco da direita, ela já percebe que tem dificuldade. Tomar aqui uma licença. Ela tem dificuldade na disputa.
O líder da extrema-direita é Bolsonaro, que está preso. E ele já delegou poderes para o filho na cadeia, porque o nome em tese que poderia ser forte do processo aqui, principalmente o poder econômico, né, da principal rua de São Paulo, a Faria Lima, seria o governador de São Paulo. E aí eu particularmente tenho uma leitura que o bolsonarismo não era um fenômeno tão forte. Eu já começo a refletir com um novo olhar. Quando o Bolsonaro delega poderes ao filho, a primeira pesquisa que é feita 15 dias depois já aparece na frente do governador de São Paulo. E o governador de São Paulo recua e já começa a fazer pauta para ser candidato à eleição em São Paulo. Então, ainda existe, mas eu tenho muita esperança no povo brasileiro, principalmente por vários motivos que a gente pode discutir aqui, que o Lula poderá ser reeleito. O que a extrema-direita está fazendo? Ela está fazendo uma estratégia de agora priorizar o Senado. Se ela eleger um senador em cada estado, daria 27 estados, você tem um terço de 81. Conclusão, trava o governo Lula. Qual é a consequência se tiver 27 senadores contra o Lula da extrema-direita? Ele vai ter dificuldade de fazer empréstimo internacional, fazer grandes decisões do ponto de vista da economia, exemplo da relação, como está fazendo agora, União Europeia com o Mercosul. Ele não consegue nomear diplomatas, vai ter dificuldade de nomear ministro supremo, enfim. É por isso que a sociedade tem toda a razão. Você, nesse programa singular, que muitas vezes a imprensa não está debatendo com profundidade, por isso que eu parabenizo você, é fundamental. A eleição de Lula, mas eleger uma maioria da base que tenha sintonia com o projeto, tanto na Câmara como no Senado. Me diga uma coisa, com toda sinceridade, você está com essa experiência da sua atuação como deputado federal com vários mandatos. Existiu, durante esse período, alguma composição pior do que essa? Muito difícil. Aí lembrando um pouco, lá atrás, na Constituinte, né? Quando o grande mentor da Constituinte foi o deputado federal Ulisses Guimarães. O Ulisses Guimarães foi um grande articulador e ele utilizou a máxima do grande mentor político da Alemanha, o Bismarck, que dizia uma frase singular: política é a arte do possível. E aí ele começa a trabalhar a Constituinte e no final ele recebe uma visita dos estudantes da UNE, né? União Nacional dos Estudantes. E os estudantes, como sempre, trabalhando o mundo novo, utopia, querendo mudanças, que é fundamental, a juventude tem esse papel, né, de muita garra. Aí fez uma crítica ao Ulisses Guimarães. Deputado Ulisses Guimarães, eu queria dizer que toda a caminhada que o senhor está fazendo, essa nossa Constituinte vai ser muito tímida. Aí ele ouviu os estudantes, concordo totalmente com observações que vocês fizeram. Isso não é crítica, é uma observação real. Mas a política é a arte do possível. E vocês vão descobrir que a próxima composição do Congresso será pior do que a hoje, não deu outra. O que a gente está percebendo se você pegar os deputados federais e senadores da época da Constituinte, a composição que foi feita, com o espectro da esquerda, da centro-esquerda, com a visão democrática, naquela época você contava no dedo da mão quem era que dizia que era de direita ou de extrema-direita. Você não via, não. Hoje em dia o cara faz a defesa do nazismo. Na Europa, aqui também. Então, veja bem, o que é que ele fez? Não foi praga, é a prática dele, ele levantou isso. Então, cada congresso, ao invés de você melhorar a composição, seja no Senado, na Câmara, você está piorando. Esse fenômeno conservador é um problema de ordem mundial, porque a gente sabe que o debate esquerda e direita, qual é a diferença básica, bem simplista?
quem é de direita tem uma visão liberal do capital, que se você só cresce se for competente, enfim e tal, aquele negócio, não está preocupado com a fome. Se for necessário, fortalece a guerra, como está fazendo o presidente americano. Quem é de esquerda tem uma preocupação social de distribuir renda, né, de combater a fome, de ter um Estado que tenha políticas públicas, enfim, né, que tenha tributos para manter isso e tal. Então a gente está num conservadorismo e eu avalio que o futuro, se a sociedade brasileira ela não compreender, repito, essa questão que você está levantando, esse grande paradigma de eleger o Lula, que é fundamental, e ter uma maioria na Câmara e no Senado, a gente pode ter uma situação mais complexa ou mais grave do que a situação atual. Só fazendo um parênteses aqui interessante, dos momentos que a gente vivenciou com Ulisses Guimarães. A primeira foi um ato que teve quando o senador, o velho senador Teotônio Vilela, resolveu ir para o MDB. Então teve um ato na Assembleia Legislativa e para recebê-lo pelo MDB, enfim, teve toda uma atividade e nós, naquele tempo, éramos do movimento estudantil. E logo após o ato, né, dessa recepção, quem veio para Alagoas foi Paulo Brossard e Ulisses Guimarães. E à tarde, e no início da noite, a gente estava num processo de reorganização da União Nacional dos Estudantes. E teve uma atividade que foram as pichações, que foram feitas ali, exatamente no fundo da Assembleia Legislativa, lá, abaixo da ditadura Viva né? Alguma coisa assim, né? E, de repente, a gente estava no DCE e teve uma comissão que foi tratar das pichações. Quando nós saímos, coincidentemente, a gente encontra o pessoal ali na parada. Vinha eu, Regis e mais algumas pessoas. Lá estava Tomás Beltrão, estava o Edberto Cianelli, que estava também coordenando essa atividade, e estava o Lauro Pedrosa, que eu me lembro, o Porfírio, que foi jornalista, faleceu em São Paulo. Enfim, fomos todos presos. Daqui a pouco chegou a polícia, pá, prendeu a gente. E quem foi soltar foi Paulo Brossard e Ulisses Guimarães soltar a gente. Depois a gente foi, no outro dia de manhã a gente foi almoçar, ele ofereceu um almoço para a gente lá no restaurante aqui, e foi assim, muito interessante. O segundo momento, assim, muito importante foi na Constituinte. Eu era do Movimento Sindical dos Engenheiros e nós tínhamos algum encontro lá em Brasília, e eu fui. E, coincidentemente, o Eduardo Bonfim era deputado federal constituinte, e ele disse: Mário, você pode ficar lá em casa, lá no meu apartamento. Eu disse: tá ótimo. Aí, naquele momento, o Eduardo era uma figura assim, um pouco distraída, né? E me disse o endereço: olha, quadra tal e número 400 e, não me lembro bem, 400 e pouco, né, o bloco. Aí eu fui. Só que no prédio onde ele morava, o Eduardo morava, tinha A e B. E o Eduardo, eu entendi que era do A, o bloco A. Lá vou para o número que ele me deu do bloco A. Entro, vou até o quarto, tiro as coisas, vou até a sala e vejo alguém lendo o jornal. Aí eu fiquei, e a pessoa lendo. Aí eu tossi, quando eu olhei que baixou, era o Ulisses Guimarães. Eu estava dentro da casa dele, pensando que era do Eduardo. Eu disse: desculpe, deputado, eu estou no apartamento errado. Ele disse: sem problema, você vai estar querendo ir para onde? Eu disse: eu estou querendo ir para o apartamento do Bonfim. Ele disse: é no B. Aí eu disse: desculpa, eu já botei minhas coisas, vou pegar aqui. Ele disse: vamos tomar um cafezinho? A menina foi ali buscar um pãozinho. Enfim, fiquei conversando com o Ulisses Guimarães um tempo. Entrei por engano na casa do danado. Aí lembrei a ele desse fato. Eu digo: olha, só para lembrar o senhor que nós fomos em 80, foi lá, sei lá, foi 70 e pouco, né? Na reconstrução da UNE. Nós fomos presos, foi o senhor que foi soltar a gente. Ele disse: oh, coisa boa, vamos tomar um cafezinho, vamos tomar um cafezinho. Então foi o segundo momento que eu tive com ele, né? Dessa forma, descontraído, né? Gostava de tirar umas brincadeiras e tal. Estava sozinho, Paulo, sozinho. A menina tinha ido comprar um pão. E assim, foi assim que o segundo momento que eu tive com ele. Aí, Paulo, me diga uma coisa. Só dizendo a você, Mário, o perfil
a formação histórica, familiar, cultural de figuras como Luiz Guimarães permitiu que você tivesse diálogo, porque o segredo da democracia não é conviver com os iguais, é a capacidade de conviver com a diferença. Então ele tinha a grandeza temporal dele ser um cara mais idoso, discutir com um jovem, discutir com a questão de gênero, mulher, enfim, compreender, né? Ter um nível de formação. Hoje em dia você chega na Câmara Federal, é um nível de intolerância, entendeu, Mário? Eu vou citar sobre exemplo. A Erundina foi do PT, foi prefeita, deputada federal comigo do PSOL, é uma figura que eu tenho um carinho muito grande por ela. E ela tem por mim, né? Ela tem mais de 90 anos de idade. Mas é uma figura que quando ela fala, né, já um pouco cansada, mas com conteúdo, Mário, com compromisso social em várias temáticas. Ela estava em uma reunião de uma comissão daquela, eu só soube o fato depois, se eu estivesse lá podia ter problema, e de repente ela estava na primeira banqueta, na primeira fila falando. Aí teve um deputado federal que agora é motivo até, o PT entrou com ação para caçá-lo, que é um delegado da Polícia Civil, Paulo Bilisky, um reacionário nazista. Aquele é um dos piores. E de repente, quando ela começou a falar, ele estava na terceira banqueta e ele começou a dizer: o que é que essa velha está falando? Ela está gagá e tal. Aí ela terminou ouvindo, teve um mal-estar, quase que desmaia. Para você ter, esse é um nível de agressão, isso não existia antes. Sim. Você podia ter divergência, mas tinha respeito. No meu caso mesmo, quando eu cheguei pela primeira vez na Câmara, eu convivi com Paulo Maluf, que sempre foi adversário da gente, sim, mas ele me cumprimentava, que eu tinha uma memória gigante, cumprimentava todo mundo pelo nome, muitas vezes sentei, tomei café, né? O Serra, né? Você ouvia que ele teve um papel fundamental quando foi ministro da Saúde, principalmente em relação à quebra de patentes. Então, era a capacidade de oitiva, né? O próprio Aécio Neves, que você sabe que foi responsável, sim, por essa crise, quando não reconheceu e deu, foi uma da cimenteira do bolsonarismo. Convivi com ele na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ou seja, você tinha diplomacia, liturgia do cargo. Hoje em dia você tem pessoas que infelizmente não têm nenhum nível básico de educação. Verdade. Eu considero, na verdade, esse atual composição do Congresso Nacional um dos piores que eu conheço desde a década de 70. Eu nunca vi coisa igual, é impressionante. É um baixo nível, uma composição de desqualificados que chega a... E como diz o Luiz Guimarães, se não votar certo, como diz meu prefeito Zé da Ematé, pode piorar. Paulo, tem uma curiosidade que todas as pessoas às vezes me abordam para entender. Você, como eu falei, você é o único candidato no campo da esquerda e dentro da composição dos 9 deputados federais de Alagoas, você foi escolhido para ser o coordenador de bancada. Qual foi esse milagre? O milagre foi porque havia uma polarização. O seguinte, quando eu cheguei na Câmara, foi coordenador Ronaldo Lessa, sim, foi o coordenador Max Beltrão e foi a Tereza Nelma, a última, né? Sim. E aí, na realidade, há um empate, há uma divisão. Dos 9 deputados, você tem praticamente 4 ligados ao bloco do Partido Progressista, que é ligado ao deputado Arthur Lira, e 4 ligados ao MDB, né? E eu, no caso, seria a pessoa que... A balança. Então, o MDB teve um papel verificando o seguinte, qual foi a leitura que foi feita. E terminou extrapolando também até para o lado do PP. Primeiro que os 2 partidos base do governo, que é uma realidade. E aí o pessoal compreendeu, por ser o deputado junto com o Arthur, que tinha mais mandatos, sou eu e o Arthur que tem 4 mandatos, né? Dos 9 deputados. Segundo, foi a eleição de Lula, então eles queriam ter um deputado da base do Lula, do PT, porque isso facilitava, sim, algum trânsito como coordenador da bancada. Mário Agra foi importante, deu uma experiência para mim até hoje, mas é uma das tarefas mais complexas que você exerce. Primeiro que você não ganha um voto na base, certo?
Coordenador de bancada não ganha um voto. É o apaga-fogo. E você vai ser o juiz ou apaga-fogo de duas personalidades polêmicas do ponto de vista da disputa aqui, que tem peso no plano nacional. De um lado, o senador Renan, né, que foi presidente do Senado 3 vezes, uma pessoa que tem ministro e tal. E do outro lado, o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Já pensou eu moderar esses dois titãs, né? Então, mas eu consegui gerenciar. Posso ter divergência no campo ideológico, mas procuro manter a relação diplomática com todos eles, né? E, enfim, mas é uma tarefa, como diz o Tomás Beltrão, hercúlea. Me diga uma coisa, você tem como deputado, você também compõe, é representante do Parlamento Brasileiro no Parlosul. Qual é o resultado disso? O que é que você considera como de positivo essa experiência no Parlosul? Primeiro é você compreender e sair da realidade da Câmara Federal do Brasil, que você só enxerga o Brasil, e ter uma compreensão do continente que nós somos situados, que é a América do Sul, né? O Parlosul tem hoje uma sede fixa, antigamente não tinha, era opcional, e hoje fica em Montevidéu. E você tem capacidade, primeiro, de conviver com outros colegas parlamentares, né? E verificar um pouco e aprender a realidade, a dinâmica de cada parlamento, né? Alguns com mais experiências, outros com menor experiência. No caso do Brasil, mesmo sendo o país maior da América do Sul, mais pujante, poderoso, que alguns países ficam até achando que o Brasil é um pouco imperialista, mas você tem no Brasil qual um dos grandes problemas? O corte da democracia. Então a gente sempre tem corte na democracia. Então, depois da República, veja que tentaram dar um golpe no Getúlio Vargas. Depois tentaram dar um golpe com o JK. Em 64 também, depois um golpe com a Dilma. Então a gente tem uma grande dificuldade, mesmo esse país imenso como o nosso, na nossa consolidação da democracia. Ela não consegue ter perenidade durante 50 anos. Aí você chega com um país do tamanho do Uruguai, onde fica a sede do Parlosul em Montevidéu, que tem uma população, para você ter, o país Uruguai é do tamanho da população de Alagoas, mais ou menos, fazendo um comparativo. Mas consegue ter uma consolidação democrática mais forte. Essa correlação de força mesmo, que é a pergunta central que você vem fazendo até agora, nesse debate, nesse bate-papo que a gente está fazendo, você consegue equilibrar. Então, na hora que o Mujica, que tinha sido um guerrilheiro, né, do Pamaro armado, que foi preso tal, e volta à presidência para governar o Uruguai, a população de lá compreendeu e elegeu um congresso sintonizado com os pensamentos no campo de esquerda de Mujica. Por isso que tem um equilíbrio. Então, a experiência de um país que eu cito, para não citar os outros, como que é o Uruguai, entendeu? Tem uma consolidação democrática. A Argentina foi um dos países mais vitimados pela ditadura militar, pesado, mas é um pessoal muito forte. E lá você tem um movimento, vamos dizer, o peronismo, né? Desde a época do Perón. Quem é peronista, na época do Perón, quem foi, vamos dizer, ligado a ele, contemporâneo dele, ou seja, o bisavô foi, o avô foi, o pai foi, o filho foi. É como se fosse uma torcida que no Brasil tem. Então, o Brasil, se pudesse aprender a questão política dessa sintonia, a gente tem aqui uma experiência do futebol. Então, geralmente, quem é um time, se eu for, no meu caso, eu sou Fluminense, não consegui gerenciar meus filhos, os dois, Fabiano e Paulinho, são Botafogo, mas geralmente quem é Flamengo, o pai é Flamengo, se é CSA, se é CRB, entendeu? Então, a gente consegue ter isso no futebol, essa perenidade, mas não consegue ter na política. Você tem aqui, veja bem, um fato que não ocorre no Uruguai. Teve gente que votou de repente em mim, federal,
que gosta de mim individualmente, conheceu minha caminhada como dirigente sindical, como vereador, e tinha adesivo Paulão e Bolsonaro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas veja como é complexo. É verdade. Você não enxerga isso no Uruguai. O cara não vota em Paulão e vota num candidato similar ao Bolsonaro da extrema-direita. Lá não, quem vota na esquerda ou de centro-esquerda, presidente, geralmente vota no senador e no deputado federal também, entendeu? Então, o que é isso? Isso é o corte da democracia. O Brasil ainda é uma democracia muito jovem, a gente não consegue ter 50 anos de democracia. A outra coisa é aprender, Mário, principalmente em relação aos avanços tecnológicos, o acordo Mercosul com a União Europeia, o Palasul contribuiu muito? Contribuiu. Aí você tem a experiência na formação de políticas sociais, exemplo, o Uruguai, a política social da educação é muito mais consolidada do que a nossa. A saúde, a assistência social, fronteiras, né? A questão relativa às Forças Armadas, a questão aduaneira e fiscal, alguns problemas que a gente tem a nível de América do Sul, exemplo, trabalho análogo à escravidão, você tem em vários países da América do Sul. Então, a pauta é importante que a gente tem que discutir. Trabalho com crianças ainda continua sendo explorado, principalmente na parte da zona rural, né? E os desafios modernos, principalmente dessas novas plataformas de Big Techs, que tira todos os direitos trabalhistas previdenciários, principalmente da juventude, né? Então, essa influência que tem essas grandes Big Techs do mundo, que hoje controlam, é uma realidade que a gente tem que fazer uma discussão. Então, o Parlasul, ele consegue trabalhar essas questões para consolidar uma legislação, já que é o Parlasul, o parlamento. O ideal é que a gente tenha alguma legislação que não seja só do Brasil, ela possa ser da América do Sul. Exemplo, o combate não tem sentido em 2026 você ainda ter escravidão, trabalho análogo à escravidão. A gente poderia ter uma legislação unificada e que o nosso continente ele consiga colocar isso no livro da história. Não é tão fácil não, né? Porque agora mesmo você veja que foi eleito o Javier na Argentina, na Colômbia, na Bolívia, que eu fui observador. O segundo turno foi 2 presidentes no campo da direita, a esquerda lá perdeu. Agora o Peru também, né? Também tal. Então a gente está tendo uma onda conservadora de novo na América do Sul. O Brasil praticamente está isolado. O Lula é um caso à parte nesse campo de centro-esquerda. Temos agora a recente, com a avaliação, nós já estamos no tempo ainda avançando, mas gostaria de ouvir sua opinião sobre esses fatos recentes da postura do governo Trump, principalmente nessas ameaças que ele faz praticamente o mundo inteiro, né? Está fazendo a questão da Groenlândia, o México invadiu a Venezuela, invadiu agora está ameaçando ir para o Irã, né? E, enfim, o cara virou o Marco Rubio, ele deu uma declaração hoje ou ontem, mais ou menos assim, podemos invadir a hora que quiser, o dia que quiser, o lugar que quiser. Quer dizer, o cara que é um secretário de governo, de um cara desse, e faz uma afirmação dessa, é uma coisa estarrecedora, né? É impressionante, né? O cara invade um país, prende um presidente, né? Na verdade sequestra um presidente, com todos os erros que pode haver, não estamos discutindo isso, né? Faz uma provocação dessa, ainda agora também ameaçou, foi ontem, Cuba, dizendo que se os caras não fizerem o dever devidamente, ele vai lá e faz a mesma coisa. Quer dizer, é uma coisa translocada. Qual é a avaliação que você faz sobre esse quadro? Muito preocupante. A gente tem um presidente, Mário, que é um comerciante. Não é, na realidade, uma figura que não tem uma estatura, o elan para ser um presidente de uma nação.
mas ouvindo e lendo vários articulistas políticos, cientistas sociais de peso, né? Economistas que ganharam inclusive o Prêmio Nobel da Paz, os Estados Unidos está numa grande crise. É um país que é a maior potência bélica, né? Mas ela tinha um fator importante que era o controle da moeda pós-Segunda Guerra Mundial. O dólar, que era o parâmetro para o mundo, né? Então ele tinha um controle social, tinha o controle bélico e tecnológico. O Vale do Silício, né, que hoje a gente tem da internet, foi os Estados Unidos, enfim. E o controle de agências multilaterais, né, Banco Mundial, OMC, ONU, enfim, ele tem maioria. O que é que está ocorrendo com os Estados Unidos agora? Esse paradigma muda, né? Você tem um país gigante chamado China, que tem uma população acima de 1 bilhão de habitantes. Os Estados Unidos não tem essa população. E que queira que 400 milhões, a China tem mais do dobro. Não, 1 bilhão e 400 milhões. Pronto, então, de repente, 3 vezes, que queira que não são consumidores em potencial, né? Os Estados Unidos tinham um controle da tecnologia, de automóvel, de avião, de tudo. Eles quem fazia, controlava, exportava para o mundo. É preciso lembrar, e muita gente, o pessoal às vezes esquece, que quando o Itamar foi presidente do Brasil, o Brasil era uma potência maior do que a China. Não faz muito tempo, foi agora. Né? A gente era mais poderoso tecnologicamente que a China, do ponto de vista industrial. Então, o que é que ocorreu? A China, ela é uma potência bélica e tecnológica. Ela aprendeu com o processo, investiu muito. Para você ter ideia, hoje o país que tem o maior número de engenheiros do mundo qualificados, né? Aprendeu exportando, né? O pessoal estudando na Europa, no próprio Estados Unidos. Tem tecnologia própria. E uma força militar igual a dos Estados Unidos. Há exemplo de tecnologia de carro elétrico, a rede social com maior audiência da juventude é o TikTok chinesa. Né? Uma força bélica poderosíssima. Eu fui da CREDEM, Comissão de Relações Exteriores da Defesa Nacional, e há uns 3 anos atrás, ouvindo uma palestra de um grande especialista, inclusive do Exército Brasileiro, cara que tem uma expertise internacional, ele dizendo: hoje a arma mais poderosa do mundo é o submarino atômico nuclear. O Brasil parece que só tem um, é o primeiro que fez. Os Estados Unidos fez 20 submarinos atômicos na época que ele fez a palestra, há uns 5 anos atrás. A China fez 200. Só que ela não entra em guerra, mas ela está na dissuasão. Ela tem as armas mais poderosas, mísseis intercontinentais, e tem a bomba atômica. Então, os Estados Unidos está no estertor. E aí vem a criação do BRICS, que reúne Brasil, Rússia, União Soviética e Índia, e a maioria criando e tendo relacionamento com essa nova moeda, o yuan chinês, o rublo russo, enfim, tirando do dólar, não dependendo dos Estados Unidos. Então, o processo dos Estados Unidos é um processo de estertor de império, como ocorreu no passado com Roma. Roma dominou o mundo, hoje em dia não tem peso nenhum. Então essas ameaças, ela pode ter em relação à Venezuela, que depois a gente vai compreender como é que teve, primeiro, uma intervenção de guerra, um sequestro do presidente da sua esposa, e não teve reação nenhuma. Depois o tempo vai dizer o que foi que ocorreu, se teve algum acordo ou não. E por que a Venezuela? Porque é o maior produtor de petróleo, é a maior reserva de petróleo do mundo. Isso. E uma logística onde o grande petroleiro americano, para poder pegar o navio e tirar o petróleo da Venezuela, e de volta 4 dias,
Para ele pegar na Arábia Saudita, 40, tem um problema de custo. Sim. E agora, com essa invasão, o controle volta para as empresas americanas. A soberania nacional dançou. Sim. Né? Relativo a Cuba, Cuba é um país que tem todo um processo ideológico muito forte, uma conscientização popular, mas é um país pequeno, do tamanho do estado de Pernambuco. Sim. Né? Ele tenta avançar na Groenlândia, a Dinamarca também, não é? Mas quando ele fala no Irã, o Irã, além de ser comandado, né, pelo processo teológico, né, dos grandes E religiosos, o Irã tem bomba atômica. Por isso que ele não mexe também com a Coreia do Norte, entendeu? Então há uma discussão no mundo, e o Brasil sempre foi pacifista, se esse modelo de Forças Armadas no Brasil deve continuar. A pergunta é que não quer calar, sem querer desmerecer. Qual o papel prático dos 59 bi aqui na Avenida Fernando Lima? Se tivesse, por acaso, uma invasão. Nenhuma. Você não tem nem arma. Tem os jovens que não têm experiência, não tem, inclusive, balas para fazer treinamento. Tem nada. O Brasil, para poder se reposicionar no mundo, ele tem que equipar as suas forças armadas com a alta tecnologia, submarino atômico, lança-foguetes intercontinentais, ou seja, para discutir, inclusive discutir uma questão que é um pouco problemática, que na época do Ernesto Geisel, mesmo sendo ditador, foi ele que implantou o programa nuclear, e os Estados Unidos proibiu. Ele fez uma relação com a Alemanha. Deveremos ou não discutir? Porque enquanto os Estados Unidos tiver bomba atômica e míssil intercontinental, ele vai vencer qualquer guerra. Qual foi a experiência que teve quando o general, na Argentina, o ditador, tentou brigar com a Inglaterra pela disputa das Ilhas Malvinas? Em 15 dias a Inglaterra dominou a Argentina pelo poder bélico. Então, veja bem, o modelo de Forças Armadas no Brasil não consegue vencer guerra. Os Estados Unidos, se brigasse uma semana, guerra dentro, até menos. Porque hoje é drone, é míssil intercontinental, é bomba atômica, mesmo que possa até destruir a Terra. Mas você teria o que a China faz. A China tem e não usa. Os Estados Unidos não atacam a China porque sabe que se tiver reação, ninguém sabe quantas pessoas poderão. Então a gente está num momento, Mário, concordo com você, muito preocupante. Nós já tivemos a nossa eleição que teve interferências das Big Techs, as grandes redes sociais da internet jogando pesado, criando fake news, mentira, para confundir a população. E como o Brasil, o Lula principalmente, é um líder reconhecido, pacifista, não é? Moderador, não interessa o presidente Trump ter um Lula comandando o Brasil. Então ele vai fazer tudo, usar os meios de comunicação, Instagram, Twitter, todo esse meio de comunicação para criar um mecanismo de desestabilizar. E também pode ser que ele queira usar a força, não é fácil também, né? Mas de qualquer forma, a gente fica no mínimo com certo receio da interferência internacional na nossa democracia. Por isso que é fundamental a defesa da soberania nacional. E a defesa da soberania nacional, o presidente Lula foi enfático, incisivo, corajoso em defender. Mas para isso é preciso que a população também se motive, e principalmente os partidos progressistas. Eu não diria não só o PT, eu estou falando mais amplo. Sim. Os partidos progressistas têm de defender a democracia, mobilizando nas ruas e nas redes. Pois é, chegamos aqui ao final desse bate-papo com o Paulão. Para a gente é uma satisfação recebê-lo aqui. Lógico que ele virá mais vezes, porque temos muitos temas que a gente pode ir abordando. Mas para a gente é uma grande satisfação, Paulão, recebê-lo aqui nesse primeiro programa de retomada da BR, da Rede BR Entrevista que estamos fazendo, né? A rede ela está retomando esses programas.
A Rede TV BR, ela tem essa contribuição e está se comprometendo a gente fazer esse debate, né, e levar para as redes sociais, levar para os programas de televisão esse debate que nos interessa, que é o debate do fortalecimento da democracia. A gente agradece pela sua presença. Mário, para mim é um motivo de muita alegria, muito orgulho ser entrevistado por você, parabenizá-lo por você retomar de novo a comunicação. A comunicação tem um papel muito importante, principalmente a comunicação que trabalha com a verdade, esclarecendo a população. Vai ser um canal importante, terão outros entrevistados. E para mim foi alegria discutir política com você, né? Já que a gente discute no cotidiano e eu aprendo com você, que é o aprendizado sobre as abelhas, que é seria outro programa. Então aprendeu. O Mário, que é meu professor, foi ele que me ensinou a importância dessa sociedade chamada abelhas, né? É o Próprio Vermelho, que é hoje uma referência de Alagoas para o mundo, e o Mário é um dos craques aí, junto com tantos outros companheiros. Então, Mário, discutir política, minha área, para mim foi motivo, repito, de muita alegria, e agradecer a você e de forma especial os telespectadores do seu programa. Um grande abraço a todos e todas. Beleza, um grande abraço e obrigado.